O Campeonato Brasileiro de 1995 teve 2 times rebaixados. Assim foi definido o regulamento antes de começar aquele certame, e assim foi ao final, com a queda de 2 equipes, Paysandu e União São João, de Araras, interior de São Paulo. Ao contrário de fake news divulgada mais uma vez nesse sábado em rede social, jamais o Flamengo foi beneficiado por uma suposta mudança no regulamento do campeonato a poucas rodadas do seu término para que o clube carioca não fosse para a segunda divisão. O Flamengo ficou na 21ª colocação entre 24 times. Mas, ao contrário do que acontece hoje, com 4 rebaixados, somente 2 caíam naquela época. Era outro campeonato, era outro futebol. Não havia sequer o formato de pontos corridos, adotado só 8 temporadas mais tarde pela CBF. E claro, como estava matematicamente livre do rebaixamento, nas últimas rodadas o Flamengo até colocou reservas em campo nas partidas finais, até o encerramento daquela temporada. Foi atribuída mais uma vez ao Washington Rodrigues, o Apolinho, experiente, veterano, radialista do Rio de Janeiro, um dos maiores comunicadores do Brasil, uma suposta declaração dada há algum tempo, segundo a qual ele teria vergonha do fato de o Flamengo ter sido ajudado pela CBF naquela temporada 95, quando ele, Apolinho, era o técnico do Flamengo. Bem, é evidente que Apolinho nunca falou essa bobagem, nunca disse isso, que tem vergonha, que a CBF ajudou. É um print, alguém pega a foto do sujeito, coloca ali, escreve uma coisa, joga na rede social e quem não tem responsabilidade fica espalhando aquilo como se fosse verdade, né? De qualquer forma, procurei o Apolinho, entrei em contato com ele para saber, Apolinho, em algum momento você falou alguma coisa que deu margem a essa interpretação? E a resposta do velho Apolo foi, não, eu nunca falei isso, de jeito nenhum, até porque jamais aconteceu. E lembrava, inclusive, que escalava jogadores jovens nos últimos jogos, né? Ele até chamou o time de Fla 2, né? Molecada lá da base que ele passou a utilizar, porque o Flamengo jogava a Supercopa dos Campeões da Libertadores da América naquela temporada e chegou à decisão contra o Independente no Maracanã. Então, até foi campeão o time argentino, né? O Romário jogava no Flamengo. E então ele priorizou esse torneio internacional porque o Flamengo já não corria risco de rebaixamento. Ele até disse, olha, foi péssima a nossa campanha, mas rebaixamento, a gente não teve rebaixamento. Ele escapou do rebaixamento algumas rodadas antes do final daquele Campeonato Brasileiro de 1995. Eu publiquei um fio, né, como chamamos, uma sequência de tweets, né, na minha conta no Twitter. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você possa ler a respeito disso. Inclusive lá eu reproduzo a matéria do jornal Folha de São Paulo do dia 18 de julho de 95, no qual o Diário Paulista apresenta o Campeonato Brasileiro e seu regulamento para 95, explicando detalhadamente, né, fórmula de disputa, grupos, quem se classifica, quantos passam para outra fase e também, claro, quantos seriam rebaixados. E está lá muito claro, 2 rebaixados, só 2 rebaixados. Isso nunca existiu, gente. Isso não é verdade. E a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que divulgar esse tipo de coisa para derrubar esse tipo de mentira. Não importa se envolve o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético, o Fluminense Internacional, o Corinthians, o São Paulo, seja lá qual for, Bahia. Não importa. A nossa sociedade está contaminada por fake news já há algum tempo, em várias frentes. E no futebol não é diferente. E quando esse tipo de coisa é propagada na rede social e ganha impulso, com milhares de curtidas, milhares e milhares de curtidas, com várias e várias centenas, milhares de comentários, você percebe que as pessoas estão acreditando naquilo. E aquilo nunca existiu. É mentira. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então cabe a nós, acho que a todos nós, né, na sociedade, especialmente quem é jornalista, remar contra isso. Mostrar a mentira. Mostrar que isso não é verdade. Não importa o assunto, não importa o tema, não importa o clube. E nesse caso específico, importa e muito, inclusive, o nome de Washington Rodrigues, que acaba sendo colocado numa fake news. O Apolinho fica ali no meio de uma situação de algo que ele nunca falou. Já fui vítima desse tipo de coisa, né? Há algum tempo, um determinado jogador de futebol compartilhou uma suposta declaração minha, algo que eu nunca falei, e que foi colocado entre aspas por um perfil desses que não tem face, que ficam aí pela rede social, né, com o meu nome, como se eu tivesse dito aquilo. Resultado, comecei a ser xingado, ameaçado, ofendido barbaramente por vários torcedores do clube em questão, o clube que esse jogador defendia na época, como se eu tivesse falado aquilo. Depois, vários veículos da imprensa publicaram que o jogador caiu na fake news e me atacou na rede social, provocando um ataque em massa de vários torcedores. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então é muito sério, muito grave. Não é brincadeira. Não se brinca com a informação, não se brinca com a notícia, não se brinca com a história, não se brinca com o jornalismo. Saudações.